Olá, meus consagrados! Estamos nós aqui mais uma vez para darmos início ao nosso bate-papo de hoje. E hoje temos uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu particularmente tenho um carinho muito grande, né? E ela sabe disso, que é a Mariazinha. Ela é da nossa paróquia. Hoje ela está situada, né, na comunidade de Santa Luzia, que fica em Taquara. Taquara 1 ou Taquara 2 ali? Taquara 2. Taquara 2, né? Faz parte da nossa paróquia, nosso território paroquial. E ela vai falar um pouquinho hoje sobre a vida dela, sobre o trabalho dela fora da paróquia, sobre as dificuldades do dia a dia. Então vamos entender um pouquinho dessa mulher de fé, essa fortaleza que é ela, esse tamanhozinho pequenininho, mas essa gigantesca mulher que é para todos nós. Então, iniciado umas boas-vindas, Mariazinha. Estamos muito felizes de no início desse projeto ter você conosco, né? Você foi escolhida a dedo. Ah, mas o que eu vou falar lá? Tem muita coisa para falar, a gente sabe disso, né? Muita coisa para ensinar. Então nós estamos muito felizes de ter você aqui. Então, fique à vontade de poder, fique à vontade de poder partilhar. E vai ser bem legal ter você conosco hoje aqui. Obrigada, Zé. Quero assim dar boa noite para todos, né? E agradecer muito. Agora já me ouço aqui das suas palavras, né? Me sinto assim honrada por estar aqui também. E aceitar esse convite foi um carinho de cada um de vocês também, tá? Você sabe, quanto você também é muito especial para mim. Muito bom. E nesse início eu quero te lembrar, tá? Se você ainda não segue nossas redes sociais, curte, comenta, compartilha, se inscreva nos nossos canais para que você possa sempre receber as notificações. Outra coisa, ativa o sininho para que todas as vezes que a gente postar algo novo, você vai receber no seu e-mail e no seu canal também, tá bom? Então, seguindo nossa proposta aqui, vamos falar um pouquinho sobre a sua caminhada de fé na comunidade. E a primeira pergunta que eu faço para você é: como começou a sua caminhada na igreja e como que você chegou na comunidade Santa Luzia? Bom, nós sabemos que os nossos pais, eles já nos conduziam de uma forma muito brilhante, né? Então, a mamãe, com 5 filhos, ela fazia questão de nos levar para a igreja desde pequenininhos. Então, eu conheci a igreja, depois fui catequista por algum tempo, e aí, amei. Já comecei a andar na nossa igreja. E aí depois me casei, né? E tive que mudar para cá. E chegando aqui, eu tive dificuldade de entrosamento no início, porque não conhecia ninguém, nem nada, aqui no município de Serra. E de repente eu me deparei sem uma celebração, porque eu ia de manhã, a celebração era à noite. Quando eu ia à noite, tinha sido de manhã. E aí eu vi que eu tinha que ir buscar de alguma forma. Até que consegui me entrosar com algumas pessoas que me conduziram. E naquele primeiro dia que eu fui, já me pediram para ajudar na celebração. E eu comecei. Aí foi amor à primeira vista. Amor à primeira vista. E com a missa também. Não. E aí, isso tem quantos anos que você está aqui já participando da Santa Luzia? 30 anos mais ou menos. 30 anos. Bacana. E aí você falou que você veio da onde? Eu vim do município de São Mateus. Lá eu já trabalhava, já servia na igreja, mas ainda não tinha um compromisso pior. Entendi. Mas já servia também. E aí, indo agora para o seu chamado. Hoje você é coordenadora paroquial da liturgia, né? Você falou que quando você chegou, já te pediram para ajudar na celebração, então assim, a liturgia já entra na sua vida desde o primeiro momento na Santa Luzia, né? Mas como que foi esse chamado oficial para você cuidar e estar à frente da liturgia? Ou da comunidade, e depois conta como foi paroquial? Então, eu comecei servindo na celebração, né? Tanto assim, é até interessante eu mencionar, porque na época me ofereceram logo na leitura. Eu falei, não, eu prefiro as preces, porque eu quero começar, né, de baixo, mais simples, no primeiro degrau. E aí, acharam que eu fiz as preces com a tranquilidade e me convidaram na próxima celebração
para fazer uma leitura. Depois já veio me pedindo para fazer uma família, né? Partilha da palavra. E eu fui aceitando, me colocando a serviço de Deus mesmo. E aí, quando eu menos me dei conta, eu já estava lá. Já estava lá, totalmente inserida, mas participando. Não entrei como coordenação, nada disso. Um membro mesmo, né? E aí, para você que não sabe, né, na nossa igreja católica, não é sempre que a gente tem missas, né? Então, quando a gente não tem uma missa, o padre celebrando, somos nós leigos que fazemos a celebração. Então, tem várias tarefas. Tem as preces, como ela falou, tem as leituras da liturgia do dia, tem a partilha da palavra, que é a homilia que o padre faz, tem a presidência, né, que é a pessoa que vai conduzir a celebração, não é isso, Mariazinha? Exatamente. E aí, quando a gente não tem um padre, somos nós que executamos todas essas tarefas. Hoje, graças a Deus, nós temos o padre Roberto, né, na nossa paróquia, que nos permite termos pelo menos uma missa na semana, né? Umas comunidades têm duas, mas pelo menos uma missa na semana. Porque eu lembro que no passado, em paróquias anteriores, nós tínhamos missa uma vez no mês. Não sei se você chegou a viver esse momento da Santa Luzia, né? Como é que vocês lidavam com essa realidade? É uma demanda, porque quando não temos missa, às vezes as pessoas pensam que fica mais fácil, né? E não é. Quando nós vamos preparar uma celebração, a demanda é muito maior, porque já não tem a presença do padre, que o povo já busca com uma ansiedade muito grande. Então nós temos que nos organizar, nos esforçarmos para que nós nos aproximemos da Santa Missa, né? Sim. Naquela celebração, nós façamos com que as pessoas sintam agraciadas assim como sempre na missa, né? Porque nós sabemos que o valor é o mesmo. A Santa Missa, ela tem o seu valor primordial na caminhada da igreja, mas nós não podemos dizer que quando não há missa, a celebração é menor. Não, a celebração vai suprir o cristão da mesma forma também, né? Ainda mais que agora nós temos reservas em todas as comunidades, onde na celebração nós temos acesso para Sagrada. Tanto a palavra quanto a Eucaristia, né, que é que nos alimenta, né, nas duas maneiras de celebrar, não é isso? E aí, eu tenho certeza que os desafios existem, né, nessa caminhada. E quais são o que te motiva a continuar, a permanecer na liturgia e na condenação, mesmo diante dos desafios do dia a dia? Então, André, você até perguntou como eu comecei. Na época, em José de Anchieta, eu participava lá, não tínhamos paróquia aqui ainda, né? Depois que nós separamos e formamos a paróquia Sagrados Corações de Jesus de Maria. Então, lá eu recebi o convite para ser coordenadora da liturgia, porém, a nível de comunidade, né? E aceitei o desafio. Não me sentia preparada para isso. Aliás, eu nunca me senti preparada, né? Peço a Deus todos os dias para que Ele me capacite para essa função, porque a partir do momento que eu aceitei o convite, eu comecei a participar mais de algumas formações, né? Participei da escola de liturgia durante um ano. E são formações que às vezes duram o final de semana todo, mas sempre eu estava dando um jeitinho de participar. E aí eu fui me apaixonar. Eu amo a liturgia, sou apaixonada pela liturgia mesmo, né? E aí depois, quando eu vim para cá, eu acho que vale a pena eu falar desse começo aqui na Paróquia Sagrados Corações de Jesus de Maria, porque teve uma eleição, que onde seria cada equipe iria eleger o coordenador daquela equipe. E eu não sei, né, por mistérios de Deus, por vontade de Deus, eu não sei nem por que eu ganhei nessa eleição. Acabei sendo eleita. No momento eu me assustei, porque era no início de paróquia, padre novo, né, que a gente não conhecia. E eu fiquei 30 dias no sim e no não. Eu precisei sentar frente a frente com o nosso saudoso padre Vacilano e falei para ele que não era momento para eu assumir uma liturgia. E ele disse: você vai caminhar lado a lado comigo e eu não vou voltar atrás, porque não fui nem eu que elegi você, foi as pessoas que estavam lá.
E aí eu comecei. Então eu estou na liturgia desde o início, né, da nossa paróquia, ausente por um ano. E depois retornei novamente com a chegada do Padre Roberto. E estou aqui, né, para ajudar naquilo que é preciso. Sempre afirmo, não me sinto capacitada. Sei que Deus me escolheu para aprender um pouco mais e caminhar junto com o pé do nosso canal. Acho que é isso que é importante, né? Quando a gente se ver não preparado, né? Sem essa autossuficiência, a gente se coloca aos cuidados de Deus, né? E está buscando também aprender. Acho que é isso que você faz, né? E conduz muito bem, a gente sabe disso, né? Você não está há 13 anos à toa à frente de uma pastoral que é tão importante, né? O centro da nossa igreja hoje, a liturgia. Você estava há tanto tempo passando tantos padres, né? Viu o padre Gessimar, viu o padre Tiago, hoje o padre Roberto. E assim, isso não foi à toa, né? A sua permanência. Porque viram em você um merecimento, né? Primeiro Deus, naquela escolha lá atrás, né? E hoje, né, os padres, através da visão deles, né? Como líderes, como pastores, permaneceram com você, parece que não é à toa, né? É mais que merecido. E aí, pegando esse gancho, o que significa para você estar à frente da liturgia paroquial? Qual o peso disso para você? Muito compromisso e uma responsabilidade muito grande. Porque, como eu mencionei, eu nunca me senti uma pessoa capacitada para a liturgia. Porque eu acho a liturgia o centro mesmo, né, da caminhada, da vida da igreja. Sabemos nós que todas as pastorais têm um belíssimo trabalho. E cada trabalho, ele converte para onde? Para dentro da liturgia. Porque lá é exemplo, né, de pessoas que fazem os trabalhos sociais, porém é dentro da Santa Missa, é dentro de uma celebração que se encontra ali para fortificar, né, espiritualmente e também agradecer a Deus por todo o trabalho. Então a liturgia, ela tem esse peso de responsabilidade. É muita responsabilidade e os desafios da caminhada do dia a dia é atualizar a liturgia, né, da gente, na vida das pessoas. A gente tem essa dinâmica também dentro da liturgia. E aí, nas suas grandes atividades, né, na sua vida, a gente falou hoje um pouquinho da sua atividade na igreja, né? Então agora a gente vai sair da igreja, vamos para a vida profissional. Agora eu vou conversar com a costureira Mariazinha, né? Para você que não sabe, Mariazinha ela tem como ofício, uma profissão, né? A costura, linhas e agulhas, né? Nessas mãozinhas mágicas dela aí. Vamos agora entrar nesse assunto agora, a sua vida profissional. E aí, como que a sua profissão se conecta à sua fé? Meu Deus. Eu acho que a costura, se a gente faz uma comparação, a costura, ela leva a gente uma viagem e nos transforma, nos edifica, constrói, né? Imagina que a gente pega uma linha e um tecido, e de repente esse tecido se torna pedacinhos. E aí a gente tem que construir pedacinho por pedacinho para formar a peça que do outro lado alguém espera muito ansioso. Então, comparando a liturgia e a minha arte, né, meu ofício, meu trabalho, eu diria que esse outro que está esperando pela minha peça, que eu vou confeccionar, e eu trabalho, André, com muita fé, trazendo para aquela peça toda a história de vida, toda a construção. Eu peço a Deus que abençoe aquela peça. Então, para comparar, eu diria que as pessoas que vêm à igreja, aquelas pessoas que sentam no banco, eles também esperam ansiosos por aquele momento que vão viver, porque a nossa Assembleia ela é traçada por pessoas de todas as fés. Pessoas que chegam na comunidade com o coração despedaçado, com o coração sofrido, famílias que estão com dificuldades,
mas que vem buscar algo. E assim, o meu ofício não é diferente, né? A pessoa quer ir numa festa, né? E quer uma roupa para estar bem, para se sentir bem. Aí o que espera de mim? Que eu faça na roupa da melhor forma possível. E essa é a minha obrigação. Eu falo aos meus clientes que hoje, para mim, já não são pessoas qualquer. Eu trato os meus clientes como pessoas muito especiais e, às vezes, eu trato como um membro da minha família. Tá no meu coração, várias amizades, pessoas assim que eu quero levar pro resto da minha vida, são essas pessoas também que eu tô aqui. E aí você falou, eu lembrei, você falou a costura aí, a gente pode até fazer um comparativo, né? As pessoas que chegam na igreja dilaceradas, né? E rasgadas, sim, né? Com o coração rasgado, aí vem Deus com a sua linha, com a sua agulha, né? E rebentando, fazendo nova todas as coisas. Sim. Nós queremos um Deus que faz isso, né? Nova todas as coisas. E aí eu acho que você traz isso pro seu dia a dia na costura, né? Esse fazer novo, às vezes pega uma calça lá para remendar, né? Ele coloca fé, coloca amor e faz nova aquela calça e que vai dar condições àquela pessoa que não tem dinheiro para talvez comprar uma nova, né? Vai dar condições para poder usar aquela calça e por aí vai, né? Um belíssimo ofício. E aí existe algo em comum, acho que até já falou na resposta anterior, né? Mas existe algo em comum entre costurar e o servir na liturgia? Algo que você faz na costura e faz na igreja? Sim. Existe porque na costura eu tenho a obrigação, que eu sei que dali vai vir o meu sustento, né? Exato. E eu preciso dar o melhor de mim para que o outro tenha satisfação. E o servir na igreja também exige isso de mim e de qualquer um de nós. Que a gente procure fazer o melhor para que o nosso servir alcance a outra pessoa. Então, assim, o meu servir na igreja nunca foi servir para mim mesmo. Eu posso aqui dizer, André, nós já caminhamos, né? Você conhece a minha caminhada também, mas muitas vezes a gente faz o nosso trabalho lá na liturgia, principalmente, a gente sabe que não é fácil, tudo sai perfeito, mas a gente sabe que tem uma história, teve ali uma preparação, muitas vezes tem até um aborrecimento, né? Ali naqueles momentos ali, mas a gente cultiva e trabalha isso para consertar, para quando chegar ali na hora, nada disso vai aparecer muitas das vezes, né? Porque a gente quer dar o melhor da gente para o outro. Então eu costumo dizer que às vezes dentro de uma celebração preparada, vai acontecer que a gente sai dali até cobrando de si mesmo. Eu encaro muito. O Padre Roberto tem dito para mim não buscar a perfeição. Ele já disse isso para mim várias vezes, né? E eu tenho aprendido muito que realmente eu não tenho que buscar a perfeição, mas eu quero, quando algo não for legal, na próxima talvez melhor. Então a minha meta é sempre fazer melhor. Então como não comparar no meu ofício de costura, né? Cada peça que eu faço, eu não me dou tão satisfeita. Eu quero fazer muito bem. E aí lá no seu ateliê, você já teve alguma experiência de evangelização? Ou que você já viveu lá, ou que você já precisou evangelizar? Muitas vezes. Eu já parei, já fechei meu ateliê para atender pessoas que às vezes chegavam e buscavam em mim algo que pudesse preencher o coração naquele momento. Então muitas vezes já chorei juntos, já rezei juntos, né? E parava mesmo. Parava o meu trabalho, paro se for preciso, né? Eu tenho muito essa meta e eu não quero ser escravo do meu trabalho. Eu quero que o meu trabalho me edifique para que, como cristã,
eu penso cada dia mais exercendo a minha função. Até hoje eu ainda me pergunto também, né? Não sei por que Deus me tornou costureira. Ele sabe todas as coisas. Certo. E aí, indo agora para um lugar de carinho na sua vida, né? A gente sabe, você que nos acompanha, Mariazinha é mãe de 3 filhos, né? Hoje apenas 2 estão vivos, né? Um tempo atrás ela perdeu uma filha e a gente sabe como que foi doloroso. A gente passou isso com você, né? Para o padre Gestimar. Momento difícil, a gente sabe que o momento de perda é difícil, né? Eu, um pouco antes de você perder a sua filha, eu perdi meu pai e minha mãe num tempo de 9 meses, os 2. E a gente se consolou nesse período, né? E a pergunta é: como que você se sustentou nesse tempo? Minha menina, né? Então, eu me preparei um dia na minha vida para preparar o enxoval da minha filha, que ia chegar ao mundo, né? E foi uma expectativa, chegou, como eu acho que toda mãe se prepara para chegar com o meu filho. Porém, eu não me preparei para fazer o funeral da minha filha. Eu fui surpreendida manhã de quarta-feira, 30 de março de 2016. E para mim, naquele dia, foi, eu posso dizer, o pior dia da minha vida, porque eu não imaginava que um dia eu perdesse um filho assim, né? Tão novo, 23 anos. Mas a gente já estava em uns dias muito difíceis também, né? Ela tinha perdido o bebê em janeiro de 2016. E aí, numa batalha, a saúde dela bastante delicada. Numa segunda-feira, ela foi internada e na noite de terça para quarta-feira, ela veio a óbito. Então, assim, foi tudo muito rápido. E nesse tempo, eu me vi, eu soube da notícia, eu soube por telefone, né? Eu dentro do hospital, eu desesperei muito. Também foi um momento, só que a partir dali, eu sinto que eu fiz o caminho do Calvário, porque foi o caminho mais longo da minha vida, foi sair da sala da recepção do hospital para ir até o local onde eu teria que reconhecer. Então, como eu fiz a comparação, né? Me preparei para reconhecer a minha filha, para conhecer a minha filha quando chegou. Mas eu não estava preparada para reconhecer o próprio dela. E eu fui, e naquele caminho cheio de pedras, eu comparei o Calvário. Eu sei que talvez o Calvário de Cristo foi muito pior. Mas eu, na minha humanidade também, eu posso fazer essa comparação. E aí, terminando esse reconhecimento, eu liberei toda a minha família. E naquele momento eles voltassem para cá, porque a partir dali eu seguiria. Eu não sei de onde eu poderia hoje dizer, aqui só foi pela fé. Eu não tinha testes, mas eu fui. Então, André, a minha fé, ela já vinha me preparando para esses momentos, né? Se eu for aqui falar como tudo ocorreu, a gente ficaria a noite toda aqui. Mas a minha fé, ela já me preparava para isso. Eu tive uma oportunidade na minha vida de celebrar muitos velórios. Às vezes eu brinco e eu acho que eu celebrei mais de velórios do que dentro da igreja, né? Para uma assembleia sem esse tipo de celebração. Então eu celebrava muito. E o que eu mais falava para as pessoas era da vontade de Deus. E quando eu me peguei nesse momento, eu falei, agora eu tenho que falar para mim mesmo. E assim eu fui até reconhecida no momento como uma pessoa muito forte. Só que eu não sou. Eu não fui. Apenas fiz uma amizade com o apoio do meu marido, não conto de filhos, por eu ter tomado essa decisão de seguir todos os passos. E a partir daquele momento, eu busquei força em Deus, na minha fé, né? De ir até o SBO, para fazer o reconhecimento dela lá também.
acompanhando a criança, né? Nós ia frente, a gente ia atrás. E como eu disse que na minha vida eu sempre me preocupei com o outro, eu me achei que naquele momento eu não poderia nem chorar, porque a motorista não merecia passar pelo meu desespero. Fiz o reconhecimento na porta, nós passamos na funerária, né, para fazer o funeral. E quando a gente fala na fé, eu tive a preocupação. É algo que eu estou falando aqui com você agora, né, com todos que estão nos ouvindo, ou que vai nos ouvindo, né, é que quando eu cheguei, eu precisei trocar o funeral que tinha sido separado, eu precisei trocar por outro. Porque eu tinha sido informada nesse caminho que eu tinha um valor que eu tinha que investir ali, né? E aí eu quis gastar tudo. Eu não ia ter nenhum isso. Eu tinha que trocar. Sabe qual foi a minha preocupação? Quando eu vi a aluna que eu me agradei, a minha preocupação era saber se pela nossa caminhada de fé, se eu poderia usar. Aí eu liguei para o Padre Jaci. E ele me atendeu de prontidão e falou: minha filha, você merece isso. Dê para sua filha o melhor. E ali eu fiz, né? Porque na tampa tinha a imagem do Sagrado Coração de Jesus apontando para o céu. E aquilo me deu, de certa forma, uma vida na minha alma, né? E conduzi tudo que tinha conduzido. E assim, hoje ainda não dá para falar sem tremer a voz. A saudade era eterna, né? E houve momentos, sim, que eu me senti totalmente no escuro. Não posso negar isso. Somos pecadores e a perda é muito difícil para qualquer pessoa. E para uma mãe perder um filho, não existe palavras que expliquem, né? Então, eu tomei uma decisão. No dia que nós sepultamos, que nós estamos falando, como eu mantive na minha fé, por isso eu estou contando alguns pontos. Quando eu voltei para casa, no outro dia, eu só tive uma vontade. Eu falei com o Natan, que leva para a igreja, porque não era normal para ninguém. Naquele dia eu fui para a igreja. Eu fui para o Sagrado Coração de Jesus. Quando eu cheguei, o padre disse, mais uma vez mencionando, né, ele disse assim: que fé é essa dessa mulher? Eu falei: padre, eu não tinha outro lugar para ir. Eu só tenho Deus para ir buscar. E a partir daquele dia eu caminhei durante um ano. Eu ia às missas todos os dias, exceto segunda-feira, porque não tinha a escola do padre. Porém, com um ano, eu voltei ao padre de assinar para a confissão. Em muitas conversas ele me apoiou muito, mas eu vou vir para a confissão. E eu tive que dizer para ele que eu estava indo às missas, mas que eu não estava conseguindo rezar. Porque quando rezava o Pai Nosso e dizia: seja feita a vossa vontade, eu meio que me fechava diante da vontade de Deus. Mas eu estava lá, mesmo sem conseguir. E ele me disse uma frase que eu trago até hoje na minha vida e já falei para outras pessoas também. Que, Mariazinha, minha filha, não se preocupe. Estou usando a forma que ele falou. Não se preocupe, porque durante a sua vida você buscou servir a Deus, cuidar das coisas de Deus. E agora Deus está cuidando de você. Você tem ido às missas, dê tempo ao tempo. Naquele dia, nunca mais eu pensei dessa forma, né? Eu saí dali aliviada. E lógico que a saudade durou. E ainda sinto muita saudade, eu vou sentir eternamente. Porque é a perda, né? É a perda. E assim, a minha família me ajudou muito. Eu tenho que mencionar aqui isso, meus filhos. Pegaram a dor, colocaram no bolso. Eles conduziram eu e o Edivaldo, né? Todo mundo sabe que para ele foi muito difícil também. E aí, eles conduziram por um longo tempo, né? Mas sim, pelos nossos planos de família, era muito difícil para todos nós. Mas a gente foi tentando encontrar forças.
Mas eu não posso deixar de mencionar que diante da minha fé, foi assim, primordial também o carinho das pessoas da nossa paróquia comigo, né? Eu tenho várias pessoas que me adotaram como mãe, me chama de mãe, André é uma dessas pessoas. E esse carinho que as pessoas tiveram comigo me ajudou muito na minha superação. Eu não parei na minha caminhada. Dei continuidade como se parecia que nada tinha acontecido. Algumas pessoas poderiam até pensar que nós somos julgados, né? Das nossas ações nós somos julgados, mas eu nunca me preocupei com isso. Eu só achava que eu tinha que continuar, porque para quem conheceu a Wilma, ela jamais gostaria que eu parasse. Ela sempre me deu apoio. No momento da sua vida, ela mencionou para mim são frases, né? E ela poderia até um dia, se ela se desviasse do caminho que eu tinha ensinado para ela, mas que eu poderia ter certeza que a semente que eu plantei de fé no coração dela, que ninguém já queria. Isso para mim, assim, só fortalecia meu coração depois que tudo aconteceu. Mas o que eu quero dizer no sentido da fé aqui, como mensagem também, é que nós precisamos nos abraçar cada vez mais, não somente nas alegrias de irmãos, né, de igreja, de caminhada, mas principalmente nos momentos de dores, porque isso salva, isso cura e isso liberta. Porque se hoje eu ainda enfrento o trabalho de comunidade, tive algumas restrições com multidões, né, porque foi muita gente naquele dia, então eu fiquei dentro, quando eu via muita gente, aquilo me dava pânico mesmo. Mas assim, cada dia é um novo dia. E tem dia que eu vou te dizer, agora, eu sinto saudades, às vezes choro em determinados momentos, mas a minha fé, eu nunca deixei de aumentar a oração, com as amizades. O dia que eu não queria rezar, eu ia procurar alguém para conversar. Ai. E como eu compartilhei nesse período, nesse momento, né? Eu tinha perdido minha mãe, como eu falei, no tempo. E aí viu acontecer, né, esse impacto na vida da Mariazinha. E eu falei com ela, né? Agora nós vamos nos completar, né? Foi assim que eu falei com ela, né? Eu perdi minha mãe e você perdoou a sua filha, né? Então, a partir de hoje, toda vez que eu te ver, eu vou te pedir a bênção, né? Então, eu ligo para ela, bênção Mariazinha, eu vejo ela, bênção, 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 porque nós nos completamos no amor, no carinho e também na dor, né? Nós buscamos essa opção. E aí, fechando esse bloco, que mensagem, você até disse já, mas para reforçar, que mensagem você deixa para as pessoas que hoje, na nossa igreja, estão passando por isso, né? Por esse luto, por essa perda de algum ente familiar e que não sabe o que fazer. Não desistam, acredite que os mistérios de Deus, independente da forma da morte, né? Nós sabemos que nós temos a morte natural. Eu sei que tem muitas mães que choram a perda de seus filhos hoje pela violência também. Então, independente da forma, não desista de acreditar que a vida é dom de Deus e que Deus, Ele tem todo o poder de levar, né? Quando Ele assim permite, da forma que for. Mas nós precisamos continuar. E quando sozinhos não for possível, não se feche e não se preocupe com o que os outros vão pensar. Cada um tem um jeito de agir, um jeito de lidar, né, com a perda após a morte. Cada um vai encontrar uma forma. Uns vão cantar, outros vão sorrir, Então, acho cada um no seu jeito. Mas assim, não se preocupe com o julgamento do outro, porque às vezes vai ter momentos que alguém vai te julgar pela forma que você recomeçou a sua vida, né? Porque o coração vai estar dilacerado
Mas cada um de nós temos uma missão aqui na Terra, que foi o que eu pensei. Eu tenho 2 filhos, eu preciso dar continuidade até o dia que Deus assim me permitir. Porque naquele momento que algo acontece, não posso negar. A vontade da gente é de ir junto, mas a gente tem uma missão e eu aprendi muito nesse tempo que eu estou vivendo sem ela, né? Então vamos aprender com cada coisa, com cada realidade que acontece conosco e que Deus ele tem propósito em nossa vida. E hoje eu me faço muito agradecer por Ele ter me permitido viver 23 anos com a minha pequena, que era a minha cara, né? E era muito igual a mim mesmo, brava às vezes, né? Diz que eu também sou de vez em quando, mas uma pessoa que é muito doce, muito cuidadosa, tinha um cuidado imenso com a minha. Às vezes eu perguntava, será que é filha ou será que é minha mãe? Então é isso, não desista, siga adiante. E aí eu quero te convidar a você seguir nossas redes sociais, nosso canal, curte, comenta, compartilha. Você vai estar nos ajudando para que essa conversa chegue a outras pessoas, né? E aí, para encerrar esse nosso bate-papo, né? Passou rapidinho, tá vendo? Que conselho você deixaria para alguém que quer servir na igreja, mas não sabe por onde começar? Você que tem a sua vivência aí de tantos anos, né? Com as dificuldades, com as lutas, com o seu trabalho dia a dia, né? E às vezes as pessoas podem olhar para você, se identificar e falar, poxa, eu acho que eu consigo também. Que conselho você daria para essa pessoa? Comece. Não espere que o outro chegue. Não fique lá também esperando. Eu preciso que alguém conteste. Não. Chega e fala. É aquele meu começo aqui, né? Eu cheguei, não consegui. Eu fui lá no dia de uma preparação e já assumi as pressas. Não espere ser capacitado para servir a Deus. Porque capacitados nós não seremos nunca. E quando nós acharmos que somos, talvez é hora de parar. Se nós nos acharmos capacitados. Porque Deus nos capacita todos os dias. Ele tem aquela frase, né? Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E eu sinto que Ele vai me capacitando cada dia. Se Ele me capacita, imagine o que Ele não pode fazer com outras pessoas também, né? Vai fazer muito mais. Então deixa Deus agir, deixa Deus cuidar, se entregue. Porque medo a gente tem sempre, né? Temos os nossos altos e baixos, mas eu poderia, para testemunhar, eu diria, eu não vivo sem servir a Deus. Quando não der para servir mais a Deus, Ele pode me levar. Porque se eu não servir mais aqui, Ele pode me levar, tá? Eu estou falando isso assim do fundo do meu coração, sem servir a Deus aqui. E lá em casa todo mundo sabe disso, né? E quando às vezes, por algum motivo, eu não posso ir, exemplo, dia 12 de outubro, enquanto eu chorei, porque eu não poderia estar lá. Mas eu estava com meu coração também ciente que eu estava cuidando das coisas de Deus, né? De uma outra forma, mas eu estava. Então, se coloque a serviço. Tem lugar para todo mundo para servir a Deus. Sempre tem alguma coisa para fazer. E eu acho que às vezes tem até demais, né? Esperando por alguém. Vá lá, falem quem que eu posso ajudar. A messe é grande. A messe é grande, os operários são poucos, né? Muito bem. Mariazinha, obrigado, viu? Obrigado pela confiança, né? Eu sei que tocamos aqui em assuntos muito delicados para você, né? Então, te agradecer pela confiança. E para você que conheceu um pouquinho mais da história da Mariazinha, né? Uma história de serviço a Deus mediante as dificuldades, as lutas, mas também há muitas alegrias, né? Fica aqui o nosso agradecimento. Te convido a não sair, né? A participar conosco nos próximos. Eu te espero na próxima. Fique com Deus e até logo, meus consagrados. Fique com Deus. Muito obrigada. Deus abençoe.